Bom, assim a gente passa aí para o nosso amigo Nelson, né, para nos falar aí sobre o capítulo 27, pedir obtereis do Evangelho. Nelson, está com você aí. Grande abraço, amigo. Muito obrigado. Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, é um prazer muito grande estar aqui novamente, representando a Casa de Sebastião Martins, no Núcleo Bandeirante, em Brasília, e falar sobre a prece. E antes de começar, eu gostaria de pedir a todos vocês, aquele que se sentir à vontade, se sentir assim, acolhido, coloque uma garrafinha d'água perto de vocês, porque enquanto nós estivermos falando aqui da prece, os trabalhadores espirituais da Casa de Sebastião Martins estarão na casa de cada um, fluidificando essa água, dando um passe magnético em cada um, e todos aqueles que nós direcionarmos os nossos pensamentos através de uma prece em pensamento serão beneficiados, de acordo com o merecimento e necessidade de cada um. Então vamos lá para o nosso tema de hoje à noite. É um tema muito interessante, que tem muita gente que fala assim, eu não mereço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu rezo e só me aparece assombração, né? Não acredita na eficácia, no poder da prece, duvida. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje, dentro do Evangelho de Jesus, de Allan Kardec, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Eu vou pedir a permissão para vocês fazer uma pequena leitura, que é dentro do próprio Evangelho, que fala no primeiro tópico, a qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto, e o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque o vosso Pai sabe do que é de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Mateus, capítulo 4, versículos 5 a 8. E tem uma parte interessante também, aqui mais à frente, nesse próprio tópico, que fala assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu, publicano era o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículo 9 e 14. Então, para mostrar aqui um exemplo do próprio Evangelho, 2 seres humanos orando, e um ora de um jeito, o outro ora de outro jeito. Nós, a partir dessa leitura, se tivermos a curiosidade de ler, vamos entender bem qual é a melhor maneira de orar, qual é a maneira mais adequada a se fazer uma oração. E falando nisso, nós vamos continuar aqui, dentro do próprio Evangelho também, que diz assim, pedis e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra a um filho que lhe pede um pão? Ou, se pedir-lhe um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, o vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 11. E essa é uma passagem tão interessante que a gente tira daqui também, a clareza da nossa reencarnação. Olha que coisa interessante. Como diz aqui, ó, ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, aí a gente para e pensa. Muita gente pensa assim, algumas crenças
Você morreu, se for bom, vai para o céu, se for ruim, vai para o inferno. Aí a gente pega essa própria passagem bíblica, e se nós, que somos imperfeitos, vós sendo maus, se nós somos maus, nós não damos pedra a um filho que pede o pão, como é que a gente vai pensar que Deus, a infinita misericórdia, vai chegar para o filho e falar assim, ó, você errou, pecou, vai para o fogo eterno do inferno, você está condenado a ficar lá até o julgamento final. Não. Acontece assim a pureza da doutrina espírita que nos clareia a mente, dizendo, olha, errou, vai voltar. Você vai voltar. Deus te dá a nova chance de resgatar os seus erros através da reencarnação. Isso que é a maravilha da doutrina nos ensina. Só para esse parênteses que é muito interessante, quando fala isso, que você não dá pedra a um filho que pede pão, então, imagina Deus. A gente pede tanta coisa para ele. E como nós cristãos, muitas crenças dentro do próprio cristianismo, tem as maneiras de orar, né? Todos nós oramos muito. Não são só os cristãos que oram, não. Mesmo sendo uma religião não teísta, os budistas oram, os judeus oram nas sinagogas, os hinduístas realizam suas preces ao Deus de sua devoção. Ao orarem, os islâmicos curvam-se no chão, voltando para Meca. Os shintoístas realizam suas preces também. Então, todo mundo, de acordo com a sua crença, de acordo com a sua vontade, de onde foi criado, o meio onde nasceu, ele vai se voltar, se dedicar a quem ele tem afinidade, a crença que for, independente da crença. Todos eles oram da sua forma. E nós temos que ter essa consciência de lembrar que a fé é inerente a cada um, a cada crença, a cada seita. Cada um tem o seu tipo de orar, o seu tipo de acreditar. Não podemos nem devemos criticar nenhuma delas, porque todos nós que somos seres humanos, todos somos filhos de Deus, independente de crença. Acreditando ou não nele, nós somos filhos de Deus. Tem gente que não acredita. Tudo bem, eu sou ateu, graças a Deus. Então, são pessoas que, com o passar do tempo, vão entendendo, principalmente quando chega a dor, o sofrimento, a angústia, a solidão, o desespero, e eles aí lembram, peraí, eu estou sofrendo alguma coisa, eu estou sentindo alguma coisa, estou vendo que Deus, alguma coisa existe mais forte que eu preciso pedir ajuda, como o próprio André Luiz, né? André Luiz ficou 8 anos no umbral e achava que ninguém estava lembrando dele. 8 anos no umbral, André Luiz. E a mãe dele estava o tempo todo junto dele, só que ele não tinha condição vibratória de perceber a mãe ao lado dele. Espiritualmente falando, ela estava na sintonia próxima a ele. Ele que não conseguia atingir a sintonia dela. Mas uma prece dele sincera conseguiu quebrar essa barreira vibratória e acessar a mãe e outros espíritos, anjos guardiões, que levaram ele para dentro do nosso lar. Então, a prece, meus irmãos, é uma coisa ímpar, que todos nós, da nossa maneira, do nosso jeito, devemos sempre parar e nos dedicar a ela. Como, por exemplo, um reformador de 2015, tem até uma montagem interessante lá, ele colocou esse capítulo do Evangelho e fez algumas perguntas e as respostas dentro do Evangelho. Nós vamos replicar aqui, muito interessante. Por exemplo, a primeira pergunta. Tem algum efeito a prece dos espíritos imperfeitos ou malévolos? Quer dizer, um obsessor, uma pessoa ruim, um espírito trevoso, um espírito menos esclarecido, que só pensa no mal, na ruindade. Tem efeito a prece dele? A gente pensa, espera aí. A gente tem que pensar, né? Aí o Evangelho diz assim, o homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção que o anima. Olha que coisa bacana. Isso está no item 14 desse mesmo tópico do Evangelho, no capítulo 27. Então, que coisa interessante. A gente vai pegar um pouquinho da história do livro que é... E a Vida Continua. Chico Xavier, André Luiz, o último livro dele, da série de 16 livros. Tem uma história lá da nossa irmã, né?
junto com o Everaldo, e eles ficaram lá, foram desencarnar os dois, e ela foi para casa, viu a situação que se encontrava lá, a família é muito difícil, o marido já estava com outra esposa, ela ficou desequilibrada, e ela voltou para casa, e foi a vez do Everaldo ir à casa dele. Quando o Everaldo chegou à casa dele, tinha um espírito obsediando a mulher dele encarnada ainda, a esposa dele ainda estava encarnada, e o espírito que estava obsediando ele chamava Túlio. Então, ele chamou a colega dele, falou assim, olha, eu cheguei lá em casa, o quadro está horrível, a minha esposa está sendo obsediada, tem um obsessor lá do lado dela. Quem que era aquele obsessor? Uma vítima dele próprio. O Everaldo, junto com outro amigo, armaram uma caça, né? Vamos fazer uma caça, vamos sair fazer uma caçada na floresta. Foi ele, um amigo e o Túlio. Os dois tinham interesse. O Everaldo, porque tinha desconfianças que o Túlio gostava da esposa dele. E o outro queria a esposa do Túlio. Então, duas pessoas queriam, os dois mataram o Túlio ao mesmo tempo. O que aconteceu? Um acertou o tiro, o outro não. O Túlio desencarnou, automaticamente se tornou obsessor da esposa de Everardo. Ele chama sua colega e ela, chegando perto daquele obsessor mau, o malévolo, o imperfeito ali, obsediando a mulher, ela estava totalmente cadavérica, fisicamente. E quando Everardo chega com a colega dele em casa e mostra, olha aqui, esse senhor aqui está obsediando a minha esposa. Ele é muito mau, ele é ruim, ele é perverso. E ele não aceitava. O Everardo já tinha conversado com ele, você tem que abandonar ela, você não pode fazer isso com ela vai morrer. Quando a menina chega e olha, fala assim, Everardo, esse espírito é o meu pai. Quer dizer, naquele momento, Túlio sente aquela vibração, ele mesmo sendo um espírito ali, fazendo uma maldade, né, levando vários fluidos negativos àquela pessoa, ele é derrubado naquela hora pelo amor da filha e consegue derreter aquela casca do ódio, do rancor, da ignorância, e faz isso as pessoas lembrarem que todo mundo, mesmo o obsessor, mesmo o espírito ruim, eles falam que no momento desse, as pessoas são capazes de mudar. Então, mesmo o espírito imperfeito é capaz de mudar e é possível ele pedir uma prece a Deus. Meu Deus, eu estava no erro, corrigindo, então, o nome não era Everardo, era Ernesto, né? O nome do rapaz, que a esposa estava sendo obsediada. Então, são pessoas, todos nós temos esse momento de lucidez, um próprio espírito obsessor pode ter esse momento de lucidez e começar uma nova vida, começar a acertar novamente, deixar de errar. O trabalho de desobsessão nos centros espíritas é em cima disso, trazer aquele espírito que está ali em processo dificílimo de ódio, de rancor, de vários séculos, fazer, meu irmão, abre o seu coração, perdoe você mesmo, abre o seu coração para Deus, que nós queremos que você evolua. Isso que é a beleza da doutrina. E várias vezes nós conseguimos, muitas não. Infelizmente, alguns irmãos não aceitam a doutrinação e vão embora, sai de perto, não volta mais, mas muitos conseguem. O poder de quê? Da fé, da prece, de Deus, dos amigos, nossos protetores, nossos anjos guardiões, que sempre nos iluminam, nos acompanham diariamente. E a gente está ali, às vezes, duvidando do que pode acontecer. E a prece faz essa ligação nossa com a espiritualidade. Aí tem outra pergunta. Aonde reside efetivamente o poder da prece? Resposta. O poder da prece, essa resposta também está dentro do mesmo capítulo. O poder da prece está no pensamento. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece, em comum, tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam com o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem em uníssono. Quer dizer, às vezes a gente vai em alguns lugares, né?
Geralmente, quando está muita gente orando, a igreja lotada, às vezes o lugar lotado, 300, 400 pessoas, vamos orar todo mundo aqui agora. É muito difícil estar ali 300, 400, 500 pessoas orando com o mesmo pensamento, com a mesma sintonia, com a mesma vontade, com a mesma intensidade de sentimento, de fidelidade do coração. Por isso que ele fala, se todo mundo tiver com o mesmo pensamento, o efeito é fantástico. Fantástico. E falando nisso, no efeito dessa prece, nós temos também um caso já científico, a ciência é muito interessante, uma fundação religiosa chamada John Templeton Foundation investiu 2,5 milhões de dólares numa pesquisa batizada como STEP, Study of Therapeutic Effects of Intercessory Prayer. O que quer dizer isso? Estudo terapêutico dos efeitos da oração, da intercessão da oração na parte física das pessoas. Eles pegaram 1.800 pacientes de problemas cardíacos que iam operar ponte de safena. Falaram assim, nós vamos fazer um teste com eles. 1.800. 70 pessoas voluntárias. Olha, vocês vão ficar nessa outra sala aqui. Vamos orar. Primeira semana, vamos avisar para eles, olha, nós temos aqui um grupo, vocês vão orar por eles. Tem 800 pacientes aqui que vão ser operados essa semana. Vamos orar por eles. Sem avisar para os pacientes. Não aconteceu nada, nenhuma alteração. Quem estava ruim ficou ruim, quem estava bom ficou bom também, não aconteceu nada. Na outra semana, eles chegaram e falaram assim, olha, agora nós vamos pegar 50%, vamos avisar, ó, 50% desses 800, tem um grupo orando por vocês, pedindo por vocês ter sucesso na cirurgia de vocês. E o outro, não falaram nada. Não avisaram, ó, não falaram nada não. 60% desse grupo que eles avisaram que ia orar, teve sucesso na cirurgia. Do outros que ninguém soube de nada, 50% teve sucesso. Ou seja, um fato técnico científico. 10% a mais, pela força da oração, dos dois grupos, teve sucesso. E eles acreditam que esse sucesso fizeram isso várias semanas seguidas, fazendo a mesma coisa. Não foi só um dia. São 8 semanas seguidas fazendo o mesmo teste. Pega esse monte de gente aqui, coloca na sala, vamos orar. Fala que vai, outro fala que não vai. E deu esse percentual, 60%. Quer dizer, 10% a mais de quem recebeu a oração. Quer dizer, quando a pessoa recebia o aviso, ó, tem alguém orando por mim, olha que legal, então meu sucesso vai ser garantido na cirurgia. Então, a pessoa já entrava com aquele espírito de fé através da prece. E também mostra isso também, essa pesquisa, que as pessoas que têm uma religião, que acreditam em qualquer coisa, têm mais facilidade de passar por problemas, sim, de doença, situação financeira, de vários tipos de problemas que acontecem na vida de todo ser humano. Quem tem a fé em alguma coisa, em alguma crença, tem mais facilidade. Porque não é o mundo inteiro que tem religião, não. Infelizmente, mais da metade do planeta não está nem aí para nada, não quer saber de nada, não se liga em nada, não é nada, não acredita em nada, também está tudo certo. Mais da metade, quer dizer, mais de 3,5 bilhões de pessoas não estão nem aí para nada. E mais o resto tem. E esses que têm facilidade de se comunicar com Deus através da prece, que é o nosso Pai Maior. Então, na outra pergunta, muito interessante também, fala assim, a prece é útil aos espíritos sofredores? A resposta, sim. As preces lhes são proveitosas porque, verificando que há neles quem pense, menos abandonados e menos infelizes se sentem. Além disso, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que a prece não só pode avaliar, como abreviar os seus sofrimentos. Isso também está no mesmo capítulo, nos itens 18 a 21. Que bacana. A regrinha está dentro do próprio evangelho, de como a gente deve se conduzir para orar. Quem não sabe, não sei orar, não sei rezar. É a gente que faz o nosso caminho, a gente que trilha a nossa vida.
Quando e de que maneira devemos orar? Olha que interessante. Além das preces regulares, da manhã e da noite, e dos dias consagrados, a prece pode ser dita em qualquer momento. Quanto à maneira de orar, devemos fazê-la com humildade, agradecendo a Deus por todos os benefícios que temos recebido. A prece de pedido deve limitar-se às graças de que necessitamos realmente, sendo inútil, porém, pedir ao Senhor que nos abrevie das provas, que nos dê alegrias, que nos evite as tristezas. Com efeito, devemos rogar ao Pai que nos conceda os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. Quer dizer, não vai pedir, meu Deus, me ajuda, eu quero passar na prova. Se você não estudar, Deus não vai te ajudar. Como é que funciona o auxílio espiritual de Deus? Você faz a sua parte? Estudou? Beleza. O que a espiritualidade pode fazer? Você ajuda ele a lembrar o que ele estudou. Porque se a gente não estudar, se a gente não se preparar, não tem espírito nenhum milagre, nem Deus vai colocar dentro da sua cabeça o que você não estudou. Não existe esse milagre. Eu quero tocar piano. Se você não se dedicar a estudar as partituras, todo o problema das teclas e as notas, você não vai tocar, porque você não estudou. Então, é muito racional, não é? Nós temos nossa irmã Neiva aí com as pinturas de gás. Se ela não soubesse a arte de pintar, seria dificílimo a espiritualidade usar. Como é que vai usar uma pessoa que não sabe, igual um médico? Se a pessoa não estudou medicina, como é que a espiritualidade vai usar o conhecimento dele para manipular um coração ali, fazer um transplante cardíaco? Se ele não tiver o conhecimento, a espiritualidade não atua na memória dele para ajudar. Vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo, porque não tem dentro da cachola o que precisa, o conhecimento do que ele necessita para aplicar aquela prática. Então, a gente tem que aprender a pedir sabendo o que vai pedir. Milagres podem até existir para algumas pessoas, mas dentro do conhecimento racional da doutrina, nós sabemos que existem muitas coisas aí que as pessoas estão pensando que é milagre, não é. Por exemplo, essa pergunta aqui também é interessante. Qual a felicidade que a prece proporciona? Muito bom. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas e Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos outorgar os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como conduz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo de todas as paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que nos conduz a Deus. Olha que bacana. Dentro do Evangelho, essa resposta aqui está dentro do Evangelho, no mesmo capítulo. O reformador só fez a pergunta, se ele foi lá dentro, tirou uma pergunta, a resposta já está lá dentro do capítulo. Vai mostrar para a gente quanto interessante é a nossa fé, a nossa dedicação e a maneira de orar. Por exemplo, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. A gente está falando do Evangelho, mas o Livro dos Espíritos também é uma maravilha de estudo. Da prece. Pergunta 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à de que se pode ter, por bela que seja, se as lês mais com os lábios do que com os pensamentos. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ela seja tocada pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta. A menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Livro dos Espíritos 658. Olha que coisa interessante. O próprio Livro dos Espíritos nos ensina também, além do Evangelho, o poder e como a prece é fundamental nas nossas vidas. Qual o caráter geral da prece? Pergunta 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer.
Isso é que é uma coisa, às vezes, difícil, a gente dificilmente agradece. Fala assim, meu Deus, me ajuda, eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso, faça aquilo. Raramente a gente fala assim, meu Deus, obrigado pelo dia que eu tive hoje. Obrigado que hoje eu não senti dor nenhuma, hoje eu não passei mal, hoje eu enxerguei bem, hoje eu tenho a minha casa, o meu trabalho, o meu sustento, o meu alimento. Obrigado, meu Deus. Raramente a gente faz isso. Agradecer. Geralmente a gente pede, me ajuda, socorro, me acode, porque eu estou precisando disso, daquilo. A gente sempre pede. Então a gente tem que acostumar a agradecer também. Isso é muito grato a Deus, a gente agradecer as coisas que a gente tem. Tem uma mensagem muito bonita no livro Prece, de André Luiz, do Chico Xavier. Um livro chama Preces e Orações, do Chico Xavier. Tem vários espíritos lá. E essa do André Luiz é muito bacana. Fala assim: se a maledicência visita o seu caminho, use o silêncio antes que a lama revolvida se transforme em tóxicos letais. Se a cólera explode ao seu lado, use a prece, a fim de que o incêndio não se comunique às regiões menos abrigadas da tua alma. Se a incompreensão lhe atira pedradas, use o silêncio em seu próprio favor, imobilizando os monstros mentais que a crueldade desencadeia nas almas frágeis e enfermiças. Se a antipatia gratuita surpreende as suas manifestações de amor, use a prece, facilitando a obra da fraternidade que o Mestre nos legou. O silêncio e a prece são os antídotos do mal, amparando o reino do Senhor, ainda nascente no mundo. Se você pretende a paz no setor de trabalho que Jesus lhe confiou, não se esqueça dessa profilaxia da alma, imprescindível a vitória sobre a treva e sobre nós mesmos. André Luiz, no livro Prece e Orações, de Chico Xavier. Fantástico a colocação do nosso irmão, porque nós sabemos que todos nós passamos por esses momentos todinho na vida. Todos nós passamos por esses momentos. E às vezes o silêncio vale mais que uma prece. Às vezes a gente evitando falar alguma coisa, tentando segurar o impulso, vale mais do que uma prece. Porque as preces também, as obras que a gente fizer, as nossas boas ações em prol do próximo, fazendo a caridade, são uma prece. São uma prece. Porque não é a quantidade de palavras, que vai fazer o efeito da prece ser maior ou melhor. Por exemplo, e a pessoa que não tem como falar? Não consegue falar. Como é que ele vai fazer uma prece se ele não sabe falar, não consegue falar? Ele vai ter que pensar. E essa conexão, esse pensamento dele se ligando a Deus, que vai fazer a diferença no momento da prece. Uma prece sentida. Uma prece sentida. Não é? Tem uma história interessante sobre prece também, no Lar dos Velhinhos, Maria Madalena. Uma senhora lá do lado do Instituto Jorge Cauê não gostava de tomar banho, não queria falar, não abria a porta, não abria a janela, não falava com ninguém. E eu, curioso, né, sempre gostava de perguntar às enfermeiras: quem é essa moça aí? Quem é a senhora essa aí? Não vai lá não, que ela é difícil. Ela xinga, ela briga, ela fala e acontece, não deixa ninguém entrar lá. E uma vez eu passei perto e a porta estava um pouquinho aberta, eu entrei assim, falei: boa tarde, senhora fulano. Sai daqui, fulano, eu não conheço você, por que você vem aqui? Aí, toda semana eu ia lá devagarinho. Como é que vai, senhora? Tudo bem? Aí fui quebrando o gelo, consegui entrar no quarto para conversar com ela. Uma senhora que tinha grandes posses aqui em Brasília, estava reduzida a mais ou menos 1,20 m, o corpo inteiro, de toda deformada, que o corpo vai atrofiando na cama. E ela me perguntou: por que você entrou aqui? Eu não te conheço. O que você vai fazer aqui? Não, eu quero conversar com a senhora só um pouquinho. Não, não quero falar. Então, aí começamos a conversar, começamos a quebrar o gelo. E ela tinha um rancor, uma mágoa profunda no seu coração. E ela foi se abrindo devagarinho. Por quê? Ela falou assim: olha, meu filho, eu era católica, eu nem orar eu sei mais. Eu falei: não sabe? Não.
o que a senhora quer aprender a orar, então? Aí eu queria rezar o Pai Nosso, mas eu não lembro mais. E nós começamos a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, eu creio em Deus Padre. E tudo que ela rezava na igreja, a gente foi rezando junto. E fomos conquistando ela devagarinho. Ela voltou a querer tomar banho, que ela não queria tomar banho mais. Voltou a comer, que ela também não queria comer, mas ela queria morrer. Ela queria morrer, essa idosa. E devagarinho ela foi voltando a orar, voltou ao Pai Nosso, voltou todas as orações que ela conhecia, e se soltou e contou a história dela, porque era a mágoa que ela tinha profunda no coração. Essa senhora já desencarnou, e ela teve uma situação dificílima na vida, e não conseguiu passar por ela. Se entregou ao ódio, ao rancor, à decepção, à revolta contra Deus. Mas, aos poucos, a vontade, a persistência, na fé e na prece, nós trouxemos ela. Quando ela melhorou, já começou a sentar na cama, já começou a se alimentar, ela desencarnou. É assim que funciona. É assim que funciona a nossa vida. O nosso papel é tirar essas pessoas desse estado psíquico de ódio, de rancor, de mágoa, e trazer eles, meu irmão, a vida não é só isso, não. Ah, mas eu passei por isso e aquilo, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que é sofrer. Sim, mas existe um homem lá em cima, o nosso Pai, que através da prece, através da ligação mental, de alma a alma, nós conseguimos atingir algumas coisas, e às vezes essa chuva de bênçãos cai sobre nós. Então, a prece é uma coisa que nos ajuda muito a nos conectar com Deus, os espíritos amigos, nossos protetores. Ah, eu vou pedir o espírito tal. Peça a Deus, que ele vai mandar os seus emissários, seus companheiros, quem tiver apto, disponível naquela hora, vai vir no nosso auxílio, porque a prece vai fazer isso com a gente. Vai nos conectar com ele. Quem vier nos ajudar, tá bom. Ah, eu quero que só o santo fulano venha me ajudar. Não, às vezes o santo está ocupado, né? A gente fica fixando uma pessoa. Não é assim. A gente tem que pedir a Deus, e ele vai mandar quem ele puder. Quem estiver ali, apto de plantão na hora, vai vir em nosso auxílio, se a gente merecer, se for, lógico, da nossa felicidade receber essa bênção. E tem uma prece também muito interessante do nosso irmão Emmanuel, no livro Escrino de Luz, de Chico Xavier também, e fala o seguinte, o título dessa prece é o seguinte: Pedi e obtereis. Olha só o título do nosso capítulo, no livro Escrino de Luz. Quem pede a riqueza material não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo. Certamente obtém a fortuna de mistura com as amargas provações. Quem pede a beleza física e não trabalha contra a vaidade costuma receber a graça do equilíbrio orgânico em associação com dolorosas inquietudes. Quem roga o bastão da autoridade e não se imuniza contra o vírus da tirania e da violência, sem dúvida guardará o poder humano entre nuvens da maldição e do sofrimento. Quem solicita os favores da inteligência e não se esforça por destruir em si mesmo os germes do orgulho, adquire os talentos da intelectualidade revestidos de grandes ilusões que arrojam a alma invigilante dos despenhadeiros do remorso tardio. Não há riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela. Não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a nossa atitude condenável na mobilização dos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim a nossa conduta menos digna dentro das aplicações dos recursos que lhes dizem respeito. Não é a inteligência que nos projeta no abismo do infortúnio, e sim nossa diretriz reprovável dos abusos do raciocínio. Pedi e obtereis, ensinou nosso Mestre Jesus. Depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade, tudo é puro para quem guarda a pureza no coração. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Sirvamos, pois, a Deus, onde estivermos, procurando com o serviço incessante do bem, descobrir-lhe a divina bondade e vontade, de modo a cumprir-lhe hoje, aqui e agora, em favor da nossa própria felicidade. Então, meus irmãos, que essa noite
a nossa prece ao deitarmos no nosso travesseiro à noite, antes de dormir, seja de agradecer a Deus o conhecimento dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que nos esclarece como nós devemos nos conectar com Deus, a espiritualidade, nossos anjos guardiões, os espíritos benfeitores, da melhor forma possível. E que as bênçãos, as luzes, a espiritualidade maior esteja sempre conosco, hoje e sempre. Muito obrigado. Ô, Nelson, muito bom. Boas reflexões, né, para a gente parar, pensar, refletir, né, sobre o pedir, né? Muitas vezes a gente pede, como você bem colocou, nem merecimento a gente tem, né, para receber aquilo, mas a gente acaba pedindo, né? Eu queria, para a gente encerrar, né, a consideração final sua, que livros que você indica, né, para as pessoas que estão assistindo aqui, que ela possa entender mais sobre a fé, que ela possa estudar um pouquinho sobre esse pedir obtereis, qual livros que a pessoa pode procurar? Olha, tem vários livros, mas eu aconselho para quem, por exemplo, não conhece ou está começando agora, o Livro dos Espíritos. Tem antes dele o que é o Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem dentro deles muita coisa. A gente leu só um pedacinho, só um pouquinho, mas dentro desses dois livros é um manancial imenso de conhecimento sobre como orar, como é que é o contato, não só da prece, mas o contato com os espíritos, da espiritualidade. Não ficar, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me esqueceu, Deus não lembra de mim. E não é isso, não é isso. Nós todos somos assistidos 24 horas por dia, até no Livro dos Espíritos. Será que nós somos assistidos quanto tempo? A resposta do Livro dos Espíritos fala, mais do que imagineis, na verdade são eles que vos conduzem, quer dizer que nós somos conduzidos pelos Espíritos 24 horas. Então, orando ou não, nós somos acompanhados. Se orar é melhor, né? Que se você estiver mal acompanhado, você vai, meu Deus, me ajuda aí que a rapaziada aqui está tentando me empurrar para o buraco, eu não quero ir, eu quero seguir no caminho melhor. Então, Deus me ajude, meu Deus. Com sinceridade, que você vai ser assistido. Tem várias outras obras, Buscai e Achareis, preces e de espíritos do próprio Chico Xavier, que eu falei aqui. Tem várias obras dentro do nossa doutrina que são maravilhosas de ler.